Bom dia a todos que estão assistindo aqui ao vivo e que assistirão gravados depois. Hoje nós iniciamos aqui a leitura, o estudo de mais uma etapa. Estamos indo para o estudo de número 9. Eu vou abrir também aqui no Instagram para que as pessoas possam acompanhar. E hoje nós estamos fazendo o estudo de número 9. O estudo 9 do nosso estudo bíblico tem por título a morte. E se tem algo que a gente não se acostuma, e nem tem que se acostumar mesmo, é com a morte. Gente, é muito curioso que em meio a tantas incertezas da vida, a certeza da morte é o que mais nos incomoda. Você tem certeza que você vai morrer. Por que você fica tão incomodado com isso? Provavelmente você já se perguntou assim: para onde que eu vou quando eu morrer? Você já teve essa dúvida, já gerou essa pergunta aí na sua cabeça? Ou até mesmo, será que existe a vida após a morte? Para você que está aqui no Instagram, nós estamos fazendo o estudo bíblico, que hoje é o estudo de número 9. A morte é o tema do nosso estudo. Esse vídeo ele vai ser disponibilizado no meu canal depois. E se você quiser assistir os demais estudos, você pode também acessar lá pelo meu canal e todos eles ficaram gravados. Existem muitas teorias, mas as respostas elas são insuficientes e até mesmo incertas. Ninguém se conforma e nem tem que se conformar com a morte. Isso sugere que nós não fomos criados para morrer, você concorda? Você não foi criado simplesmente para viver uma vida aqui e depois morrer. Em meio a tantos pensamentos, eu tenho uma notícia para vocês que estão aqui assistindo essa aula ao vivo. Você tem perguntas sobre a morte? A Bíblia ela tem as respostas. Você está disposto a ouvir essas respostas? Se você tem medo da morte e você sofre com a saudade de alguém que já partiu, esse estudo de hoje é para você. E ele pode esclarecer muitas dúvidas para você nessa jornada. E só para te antecipar, e para vocês que estão aqui no Instagram também, para antecipar para vocês, o final é feliz. Então, por mais que agora seja incômodo, seja sofrimento, existe um final feliz. Então, vamos lá. Começando, hoje nós temos 6 perguntas que serão respondidas durante esse estudo. A primeira delas é: quais elementos que compõem a vida humana? Em Gênesis 2:7 nós veremos essa resposta. A propósito, você que está aqui acompanhando, se você está com uma Bíblia, eu gostaria que você pegasse ela e acompanhasse com a sua leitura. Eu gosto de, durante esse estudo, usar a Nova Versão Internacional. Porém, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Linguagem de Hoje, Almeida Corrigida e tantas outras versões, tranquilo. Gênesis 2:7, gente, fala assim, ó: o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E então, a partir disso, o homem se tornou um ser vivente. Para entender a morte, nós temos que conhecer como surgiu a vida. A vida surgiu do pó da terra e do sopro de vida na narina. A Bíblia ela nos ensina que a vida humana ela é composta por 2 elementos. Terra, hoje é a carne, mas no princípio foi a terra, e o fôlego de vida. O resultado desses 2 elementos é a alma vivente, que é o que vos fala aqui, que é você que está aí do outro lado. E o que é a alma vivente? Anne, então tá bom, entendi que esses 2 elementos formam a alma vivente. E o que é a alma vivente? Nós veremos essa resposta em Ezequiel 18, no versículo 7. Ezequiel 18, versículo 7, fala o seguinte: ele não oprime a ninguém, mas devolve o que tomou como garantia de empréstimo. Perdão, 18:4. Estou lendo 18:7. 18:4. Pois todos me pertencem. Tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. O pai e o filho me pertencem. O que isso quer dizer? A alma que pecar morrerá. Logo, alma é igual a pessoa.
em um estudo, você pode perceber que a Bíblia, quando fala de alma, gente, ela está se referindo a uma pessoa ou à vida que essa pessoa tem. Outro exemplo que a gente pode buscar para entender a alma vivente é em Deuteronômio 10, 22. Nós vamos ler, mas já antecipando. Moisés, ao falar da família de Jacó, enquanto ele falava sobre a família de Jacó, ele afirma que 70 almas nasceram ao Egito, desceram ao Egito. Deuteronômio 10, 22. Vamos ler? Deuteronômio 10, 22. Aqui fala assim, ó, como que fala aí na sua Bíblia. Os seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 ao todo. Mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto a estrela do céu. Outro exemplo, Gênesis 46, 27. Gênesis 46, no versículo 27. Usando a Nova Versão Internacional, talvez não fique tão claro essa forma de falar da alma, tá bom? Mas na versão internacional já tem uma tradução mais próxima da nossa linguagem hoje. Com mais, os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Então, vamos lá. Em Gênesis 46, 27, que 70 eram as pessoas que desceram ao Egito. Não existe, então, uma entidade transparente ou consciente, conforme alguns livros e alguns filmes sugerem. Existem pessoas. Você é uma pessoa, você é uma alma vivente, ok? E o que acontece, então, com essa pessoa que carrega a alma vivente quando ela morre? A Bíblia também responde isso, em Gênesis 3,19. O que acontece com o ser que é uma alma vivente quando ele morre? Gênesis 3,19 fala o seguinte: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela você foi tirado, porque você é pó, e ao pó você voltará. Na morte, o corpo ele vai retornar para a terra e lá ele se decompõe, ele muda a sua composição. Já o fôlego de vida, ele retorna para algum lugar, ele retorna para Deus. Você quer ver onde está escrito isso? Eclesiastes 2,7 fala a respeito do fôlego de vida retornar para Deus. Eclesiastes 12:7. Travou aqui a minha Bíblia. Mas já está destravada. 12:7. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito, a sua alma vivente, volte a Deus que o deu. Lembra que lá no início ele soprou, ele formou do pó da terra e ele soprou. Então são 2 elementos. O primeiro elemento vai para a terra, o segundo elemento volta para Deus. Você já vai entender, calma. Eu consigo ver o rostinho de vocês assim, tá? E aí? A lucidez, então, ela se desfaz, juntamente com as lembranças e com os sentimentos. Em Salmos também fala a respeito disso. Vamos ver? Salmo 6. O que Salmo 6, no versículo 5, fala sobre as nossas lembranças, as nossas memórias? Porque a morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Na morte não há lembrança de ti. Ok? E Jesus, ele comparou a morte com um estado de sono. Quando Jesus falou para os seus discípulos sobre a morte, ele usou esse exemplo aqui, ó, de João 11. Quando Jesus estava ensinando sobre a morte para os seus discípulos e para as pessoas que estavam ouvindo. João 11, de 11 a 14. É a história de Lázaro. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Para toda a família, Lázaro estava morto. Mas Jesus, ao contar a respeito disso, ele fala: o nosso amigo adormeceu, e eu vou lá acordá-lo. Os seus discípulos então responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de um sono. Ele lhes disse claramente:
Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele, ok? Então, Jesus, na verdade, estava tentando ensinar para os seus discípulos que o sono, a morte é como se fosse um sono. Mas ele sabia, ele não estava falando de algo, ele só está dormindo. Não, Jesus sabia, Lázaro estava morto. Pergunta de número 4. E aqui a gente já entra um pouco na polêmica. Então, esteja aberto para ouvir e ler na Escritura. Você é livre para pensar da maneira que você quiser, desde que seja a sua maneira. Que você não esteja simplesmente repetindo o que outros disseram para você. Existem pessoas, Anne, que falam que conversam com os mortos. Isso é possível? Vamos ver na Bíblia? Eclesiastes 9. Eclesiastes 9. No versículo 5 e 6. Eclesiastes 9, no versículo 5 e 6. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Então, se os mortos não têm mais lembrança, se os mortos não sabem de nada, se tudo desapareceu para eles, se eles não terão mais parte em nada do que tem debaixo do sol, é possível alguém conversar com eles? Segundo esse texto que a gente leu, é impossível falar ou ver alguém que já morreu, ok? O que está escrito na Bíblia é isso. A Bíblia é muito clara sobre esse assunto. Ela nos fala que sim, existem seres espirituais, existem os anjos caídos, e eles são capazes de personificar alguém. Eles podem imitar a voz de alguém que já faleceu, ou eles podem até mesmo possuir uma pessoa e passar mensagens através dessa pessoa. Portanto, nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus, gente, e não por supostas aparições de entes queridos que faleceram. Em 2 Coríntios 11, 13, nós vamos ler, estou toda arrepiada de falar sobre esse assunto, o que será? Em 2 Coríntios 11, versículo 13, fala o seguinte: julguem entre vocês mesmos. Não, eu tô lendo, é segundo, eu tô lendo primeiro. Calma aí, gente. Uma falha aqui na busca. 2 Coríntios 11, no versículo 13. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. É possível que as pessoas falem, que os mortos falem, que pessoas digam que estão falando em nome dos mortos? A Bíblia responde o seguinte: tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo ser apóstolos de Cristo. Isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Anne, mas a pessoa que aparece, ela só fala coisas boas. Ela não quer fazer maldade. Pois é, na Bíblia fala que o próprio inimigo da nossa vida se faz passar de anjo de luz. Você acha que ele vai aparecer como algo ruim para você? Se aparecer como algo ruim, você vai fugir. Ele vai parecer a bondade, ele vai parecer o amor, vai parecer a caridade, para que você pense, está tudo bem. É o amor, é Deus isso aqui. Não permita ser enganado. Pergunta de número 5, que nós vamos obter a resposta agora na Bíblia. Quais são as advertências que a Bíblia nos fala sobre consultar os mortos? A Bíblia, ela te fala sobre um aviso em Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, do versículo de 10 a 12. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhações,
ou que dedique-se à magia, ou que faça prestágios, ou que faça feitiçaria, ou que faça encantamentos, que seja médium, que seja espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações, é por essas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. A Bíblia fala sobre a história de Saul, gente, se você não conhece, que ele foi consultar um médium na cidade de Endor. Ele tinha esperança de conversar com o falecido profeta Samuel. Ele acreditava que o profeta Samuel ia trazer uma mensagem para ele. Satanás aproveitou dessa situação para enganar o rei, e ele sofreu terríveis consequências. 1 Samuel 28 narra essa história para a gente. 28, no versículo 8. Quando Saul foi consultar os mortos na intenção de receber uma mensagem do profeta Samuel. E Saul se disfarçou. Ele vestiu outras roupas porque ele não queria ser reconhecido. E foi com ele 2 homens. E de noite eles chegaram até a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira. Pode. E me faça subir a quem eu te disser. Então, o que aconteceu com ele em 1 Samuel 31? Quais foram as terríveis consequências que Saul viveu a partir dessa decisão? Ele morreu. E tomaram os seus ossos e o sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes. E depois disso eles jejuaram 7 dias. Cortaram-lhe a cabeça, tiraram as armas dele, enviaram ele pelas terras dos filisteus. Ele não só morreu, como morreram seus 3 filhos. E todos os homens que estavam com ele morreram naquele dia. Ele entrou por caminho de morte, e o caminho de morte o encontrou. Então, qual que é o plano de Deus para resolver o problema da morte? Se eu não devo consultar os mortos, se a pessoa que morreu, ela voltou a se dividir, se antes ela era 2 coisas, ela era pó da terra e ela era espírito, quando ela morre, ela volta a ser pó da terra e o espírito volta para Deus. Qual que é o plano de Deus para resolver a morte? Nós vamos ler João 5. Deus tem um plano perfeito. Você não precisa interferir no plano dele. O plano dele, ele já está em fase final. Você não precisa interferir em voltar lá para conversar com alguém que já morreu. Espera, confia. Se a pessoa já foi levada, se já era a hora dela, deixa que ela descanse. Deus tem um plano perfeito, não precisa da sua interferência, ok? João 5, 28 e 29. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem no túmulo vão ouvir a sua voz. Um ente querido seu morreu? Ele vai ouvir a voz do Senhor e vai sair. E sairão os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida. Porém, os que fizeram o mal, eles ressuscitarão para ser condenados. Por mim mesmo, nada eu posso fazer. Eu julgo apenas conforme eu ouço e o meu julgamento é justo. Pois eu não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Então, qual é o plano de Deus para resolver o problema da morte? Para os salvos que já morreram, ele tem a ressurreição, que é a solução definitiva para o problema da morte. Ressurreição, você não vai morrer de novo depois disso. Isso vai ocorrer depois da volta de Jesus. Para os mortos, ímpios, aqueles que praticavam o mal, que não se arrependeram, que não buscaram ao Senhor. Essa morte, ela só vai acontecer depois dos 1000 anos, que é a segunda ressurreição. E vai trazer juízo, vai trazer condenação, vai trazer reflexões, vai trazer entendimento. Por que aquela pessoa não acessou a ressurreição para a vida, e sim acessou a ressurreição para a morte. Não sei qual foi a sua reação ao ouvir essas palavras hoje. Nem sei o que você sentiu, o que você pensa, de que maneira que você acredita. Talvez pode ser que alguém que está aqui está com saudade de algum familiar que já faleceu
e tenha esperança de encontrar com eles um dia. Talvez você tenha no seu coração aquele sentimento de eu só queria ouvir a voz dele mais uma vez. Eu só queria poder ouvir um conselho, receber um abraço, sentar no colo daquela pessoa que já partiu. Quero te dizer algo do fundo do meu coração. Apenas Jesus é a solução para a morte. Não crie soluções paliativas. Não crie uma solução de como ouvir a voz do seu parente. Ela não é de Deus. Jesus disse assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Ele mesmo é a ressurreição, ele é a vida. Apenas ele tem essas chaves da morte e do inferno também. Você consegue agora ouvir Jesus falando isso para você? Se alguém que você ama não está mais aqui, você consegue ouvir ele garantindo para você que não vai ter mais choro, não vai mais ter separação, não vai mais ter dor, não vai mais ter morte. Nós temos que confiar que um dia ele vai trazer o nosso ente querido de novo. Eu tenho saudade de pessoas que já partiram. Mais próximas a mim, a pessoa que eu sinto mais falta são duas que faleceram na mesma época. A minha sogra, uma pessoa que eu aprendi muito, tive um convívio com ela bem de perto. A mãe do meu esposo, Berenice, uma pessoa que eu amei muito e chorei muito a partida dela. E a minha avó, Oscarina, que viveu por muitos anos na casa da minha mãe, e eu também tive bastante contato com ela. Deus, ele foi tão sábio que a minha avó, ela já estava prestes a partir, mas a minha mãe não estava pronta. Então, eu engravidei. E quando eu engravidei, veio o primeiro netinho. E ela estava em um misto de felicidade, de amor por ter um netinho. Ao mesmo tempo, ela queria chorar, porque ela via que a mãe dela estava indo. Ela ainda não tinha morrido, mas ela já estava indo. Ela estava dando todos os sinais. O meu corpo não consegue mais permanecer aqui. Ele garantiu para mim e para você. Você não vai mais precisar chorar porque um parente seu não está mais aqui. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Como que está a sua vida? Se hoje, você morresse, Bruno, Fabiana, Elisângela, Suzana, se hoje você morresse, você estaria em paz com Deus? Eu quero que você pense nisso, por mais que a gente pense na saudade das pessoas que partiram. E nós, e eu, entregue agora, mais uma vez, o seu coração para Jesus. E eu quero que você fale, repita aqui comigo, tá bom? Eu entendo que os mortos estão inconscientes. Eles não podem se comunicar com os vivos. Eu aceito a ressurreição como uma forma definitiva para a morte. A solução definitiva para a morte é a ressurreição, ok? Ninguém quer morrer, certo? Mesmo uma pessoa que quer intentar contra a própria vida, ou até uma pessoa que está num leito de hospital como um doente terminal, essa pessoa ela quer viver, só que ela quer viver com qualidade. Isso é o que existe de mais assim real na nossa vida, no nosso coração, é o desejo pela vida. Tem um ditado popular que fala assim, ó, se a morte é um descanso, eu prefiro viver cansado. Mas o que acontece na morte? Existe vida além daquilo que a gente está enxergando? Além daquele caixão, daquele túmulo? O Brasil é um terreno, gente, que é muito fértil para crenças baseadas na comunicação com os espíritos e na reencarnação. Aqui, mais de 80% das pessoas acreditam que o espírito vai para um lugar após a morte. E 79% das pessoas acreditam que os mortos bons estão em algum paraíso ao lado de Deus. Agora, essas pessoas não morrem, como alguns dizem, mas ficam reencarnando e vão para um paraíso. Por que todo mundo tem medo de morrer? Por que a morte causa tanto medo? Se eu vou reencarnar, se eu vou para um paraíso, por que eu tenho medo desse dia chegar? A Bíblia ensina que apenas Deus é imortal. O homem não é. O homem não tem o poder de continuar vivendo. Esse poder é só Deus quem tem.
A crença na imortalidade da alma surgiu como uma mentira aqui na Terra. E você sabe quem é o pai da mentira, certo? Ele usou a serpente como médium e disse a Eva: certamente não morrereis. Ah, que isso? Vai morrer nada. Essa declaração, ela foi totalmente contra o que Deus disse. Certamente morrereis. Deus falou: se comerem dessa árvore, do fruto dessa árvore, certamente morrereis. E o inimigo vem e fala: certamente não morrereis. Como você pode perceber hoje nessas perguntas que nós respondemos, para entender a morte, nós precisamos saber primeiro o que é a vida. Vida é pó da terra, fôlego de vida que gera uma única coisa, alma vivente. Pó da terra mais fôlego de vida forma eu, você, alma vivente, ok? A Bíblia diz que na morte acontece um processo inverso ao da criação da vida. A alma morre, ou seja, o ser humano morre. Então, a alma não é uma entidade extracorpórea. Ela é você, ela está em você. A palavra que a gente traduz, fôlego, ou até mesmo espírito, em hebraico é ruach, e no grego é pneuma. Esses termos, eles apontam para o significado vento, sopro, temperamento, coragem, respiração. Inclusive para os animais também, tá? No que a gente está falando aqui para o homem, para o ser humano, nunca, jamais na Bíblia, as palavras pneuma e ruach denotam uma entidade inteligente fora do corpo, com existência fora do corpo físico. Sempre é dentro do corpo físico, ok? A Bíblia, ela não apoia a reencarnação. Se você estudar a Bíblia, você vai perceber que ela não apoia, porque ela fala em Hebreus assim, ó, aos homens está ordenado morrer só uma vez, vindo depois disso o juízo. Não vai morrer várias vezes, logo você não terá várias vidas. Em mais de 50 versículos na Bíblia, a Bíblia compara a morte com um sono. O próprio Jesus disse que Lázaro estava dormindo, nós lemos agora há pouco, certo? Mas mesmo assim, alguns cristãos interpretam Lucas de forma errada. E fala que Jesus olhou para o ladrão quando ele disse assim, ó, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Segundo algumas pessoas, o ladrão foi para o céu naquele dia. Ali, ele foi imediatamente para o céu. Comprovando assim que a vida após a morte é em um espaço sideral ao lado de Deus. No texto original, não existe a palavra que. Ela foi adicionada depois pelo tradutor para dar um sentido. No grego antigo, não existe essa vírgula ou essa pontuação. Não cabe aí, nesse caso, esse que. Por isso, o tradutor escolheu colocar esse que no lugar da frase. E aí fica assim, ó, em verdade te digo hoje. Ou o que a gente lê hoje. Em verdade te digo que hoje. Não. A tradução literal é, em verdade te digo hoje. Hoje eu estou te dizendo, porque isso chegou até você hoje. No texto de João 20, 17, fala que Jesus e o ladrão não foram para o céu naquele dia. Desse modo, a gente pode perceber que o texto não ensina que nós recebemos a recompensa imediatamente após a morte. Mas essa recompensa, ela só vem na volta de Jesus. Então, gente, era isso que a gente tinha para estudar sobre a morte hoje. Na próxima quarta-feira, nós iremos para o estudo de número 10, às 8h08 da manhã. Estudo 10 é sobre o juízo. O juízo, as perguntas é sobre quem será julgado, quais são as funções de Cristo no dia do juízo, o que é esses 1000 anos, o que são esses 1000 anos que Apocalipse fala, existe algum documento, existe algum registro que faz parte desse juízo, qual vai ser a norma, ou qual é o código que Jesus vai usar nesse juízo, o que ele vai julgar. E nós podemos ser julgados, absolvidos ou condenados no juízo de Deus. Então, na próxima quarta-feira, é esse estudo que nós teremos. Se você ainda não está no grupo de WhatsApp para ter acesso à sala online aqui no Zoom, para assistir online, poder conversar comigo ao final, tirar dúvidas, participar aqui também
Você que está aqui no Instagram, na minha bio está o link, tá, do grupo de WhatsApp, você pode acessar por lá. E na próxima quarta-feira você pode estar aqui com a gente na sala do Zoom, né, gente? Dá oi aí. Na sala do Zoom para participar. Eu vou encerrar agora, agradeço a participação de vocês que estiveram aqui no Instagram e vou tirar as dúvidas aqui do pessoal que está aqui no Zoom. Até quarta, estudo a lição de número 10 na quarta-feira que vem, ok? Convida mais alguém para estar com você, para estar com a gente na próxima quarta. Eu vou encerrar a gravação também.